Vamos falar hoje sobre micro-organismo. O que é micro-organismo? Como eles surgiram ou como descobriram eles? Nós vamos aprender hoje nessa aula de ciências. Então pegue aí o seu livro e vamos aprender sobre seres tão minúsculos. Então vamos lá, peguem o livro de vocês e vamos para a página 102 e vamos seguir até a página 107. Vamos falar sobre micro-organismo. Bem, o que são os seres microscópicos? Que é a mesma coisa de micro-organismos. Os seres microscópicos são seres tão minúsculos que não podem ser vistos a olho nu. Então, é necessário microscópio para eles serem vistos. Bem, muitas doenças são causadas por micro-organismos e é importante a gente saber que o contato entre os portugueses e os indígenas aqui no Brasil é que disseminou, que aumentou algumas doenças. É claro que esses seres microscópicos sempre existiram, sempre. E essas doenças que são causadas por eles, elas aumentaram depois do contato entre os portugueses e os indígenas. Esses seres microscópicos, eles têm uma classificação: bactérias, que vocês conhecem, fungos, protozoários e vírus. Essa é a classificação dos seres microscópicos: bactérias, fungos, protozoários e vírus. Com certeza, algum desses você já deve ter ouvido falar. E quais são os lugares que eles podem ser encontrados? Bem, a maioria deles são encontrados na água, principalmente água suja, em solos úmidos, em animais e até em plantas. Os protozoários, que é isso aí que vocês estão vendo, é claro que eles são seres microscópicos, então aí é uma imagem ilustrada através do microscópio. Tá? Os protozoários, eles são mais encontrados em rios, em mares, em solos úmidos e no interior de outros seres vivos. Vocês sabiam que nos cupins, dentro dos cupins, existem protozoários que ajudam no intestino dele, na digestão dos cupins. É muito interessante. E além disso, os protozoários também são usados para o tratamento de esgotos. Exatamente. Eles se alimentam de alguns materiais que estão presentes na água. Então, além dele fazer também bem para a digestão de alguns animais e até para seres humanos também, eles auxiliam no tratamento da água. Vamos falar agora um pouco sobre os fungos. Existem alguns tipos de fungos e esses aí que vivem grudados nas árvores, os cogumelos, alguns tipos de cogumelos são tipos de fungos. Leveduras e bolores, que vocês conhecem como mofo também, são tipos de fungo. E eles são também bastante benéficos, fazem muito bem também aos seres vivos. E alguns deles, por exemplo, estão associados às raízes das plantas. Como vocês podem ver, isso aí está no tronco da planta. E eles ajudam a absorver águas e nutrientes do solo. Além disso, a maioria deles também se alimentam de restos de seres vivos e participam da decomposição da matéria orgânica. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto algo parecido com o que estão vendo. Bem, isso é o mofo, né, que a gente conhece. E o mofo também faz parte dos fungos, que é a decomposição de restos de alimentos, dos alimentos que são perecíveis. Então, nessa imagem aí, vocês conseguem ver o morango passando pelo processo de decomposição através dos fungos. Vamos falar um pouco das bactérias? Bem, as bactérias, boa parte delas são benéficas para os seres humanos e elas vivem também dentro de nós e nos auxiliam também na digestão de alguns alimentos, além do mais, nos protegem de algumas doenças também. Olha que interessante. E também nos animais, elas vivem também no intestino dos animais e também ajudam nesse processo de digestão. Então, ela, além de nos auxiliar na decomposição da matéria orgânica, também nos auxilia na digestão dos alimentos. Bem, o vírus também é um ser microscópico que está em estudo ainda para saber se é ou não um ser vivo.
Muitos deles são benéficos aos seres vivos e ajudam de forma inofensiva e até auxiliando o corpo na defesa de algumas infecções. Bem, mas também existem aqueles que fazem super mal à nossa saúde. Como nós sabemos, o tempo que nós estamos passando, o mundo inteiro está passando por uma pandemia e lutando contra o Covid-19, que é também um vírus. Está sendo passado por vários estudos e ele ataca principalmente o sistema respiratório. E como acontece a transmissão desses seres microscópicos que causam doenças, tá? Tem alguns que não são maléficos, tem alguns que fazem até bem para a nossa vida, para a saúde, para os seres vivos, mas nós vamos especificar como é que acontece a transmissão desses seres que causam doenças. Através da ingestão de água e alimentos contaminados, picadas de insetos, gotículas de saliva e o contato com a pele. Vejam bem que eu mostrei aí o mosquito da dengue. Ele é um transmissor de um vírus, né? Então é um causador também de uma doença microscópica. E quais hábitos de prevenção de doenças nós podemos utilizar? Lavar bem frutas e verduras. Ao espirrar, usar um lenço ou a dobra do braço para evitar espalhar as gotículas de saliva, como vocês já sabem que nós já falamos, e manter os calçados limpos e secos, além dos pés também, porque a maioria dos fungos causados dos pés é porque não são secos, não são bem lavados. Como é que a gente pode se prevenir? Como é que a gente faz para não adquirir esses vírus, essas bactérias, esses fungos, esses protozoários? A vacinação é uma delas. Eu sei que muita gente aí tem medo de vacina. Quem é que tem medo de vacina? Levanta a mão. É muito difícil, não é? Porém, a vacinação é uma das ferramentas mais eficazes com relação ao combate a doenças causadas por micro-organismos. É muito importante tomar as vacinas quando tem as campanhas. Eu tenho certeza que as mamães de vocês cuidaram muito bem com relação à vacinação de vocês quando eram bebês, e nessas campanhas que sempre tem contra a gripe, contra outras doenças, é sempre importante tomar a vacina. Ao tomar uma vacina, o nosso corpo ele produz defesas contra alguns micro-organismos caso entre em contato com a doença, né? Então, quando a gente toma, por exemplo, a BCG, que é aquela que tem a marquinha no braço, você lembra? Dá para ver aí no seu braço? Então, a BCG a gente toma assim que nasce, logo assim que a gente nasce, a gente toma. E ela combate a tuberculose. Exatamente, a tuberculose matou milhares e dezenas de pessoas antes da vacina ser criada. Então, é muito importante a vacinação, que é uma das medidas maiores contra as doenças causadas por micro-organismos. A nossa atividade vai ser no livro de Ciências, página 102, questão 12, página 103, questão 13, página 104, questão 14, página 105, questão 15, página 106, questão 16 e 17 e a página 107, questão 18 e 19. Fiquem muito atentos quais são as questões que eu passei, tá bom? E caso ainda tenham dúvida no assunto, voltem o vídeo, revisem novamente. Se a dúvida persistir, então você me chama lá no privado, tá bom? Então, ótima aula para vocês e até o próximo vídeo aula.